Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, meu nome é Thiago Prux, sou um dos sócios da Capitalismo, nós somos uma empresa de análise e recomendações de investimentos e hoje eu vou falar um pouquinho aí a respeito de dividendos. Só peço sempre para quem não é inscrito se inscrever no nosso canal, para quem gostar do vídeo, dar um like, compartilhar e também para quem não ativou o sininho para receber as notificações dos novos conteúdos, fique à vontade. E não se esqueçam também, né, pessoal, de nos seguir aí no Twitter e no Instagram. Um dos nossos analistas, o Daniel, ele gosta bastante de Itaúsa, ele chama Itaúsa de rainha dos dividendos, né? Claro que a gente sabe aí que de 2016 para cá, que é o período que eu vou mostrar para vocês, tiveram ações que subiram bem mais do que Itaúsa e tiveram empresas que pagaram mais dividendos do que Itaú. Mas hoje, Itaúsa, né, na avaliação do pessoal aqui da análise, é uma empresa que não pode faltar numa carteira de dividendos, justamente porque é um ativo que tem um perfil bastante conservador, né? Boa parte, ou a maior parte do ativo é Itaú, que é uma empresa conservadora, né? O melhor banco em termos de gestão hoje do Brasil, né? Tem Alpargatas, tem Duratex, tem NTS, tem a Liquigás, que daqui a pouco o CAD vai aprovar a compra. No futuro vão ter outros ativos também, quem sabe a gente vai ver uma diluição aí da participação de Itaú ao longo do tempo, mas é, em termos de risco-retorno, um ativo bastante interessante. E aí eu estava lembrando disso que o Daniel tinha comentado, estava vendo umas notas de corretagem da família ali de 2015, 2016, nem vou tão longe, né, pessoal? A primeira vez que eu vi um book de Itaúsa na minha frente, 2004, 2005, 2003, nem vou tão longe assim. Estava lendo, né, até um post que o pessoal tinha colocado de ações que o dividend yield está maior do que a taxa Selic, né? Lembrando que a taxa Selic baliza os pagamentos de renda fixa. Eu não gosto muito de comparar renda fixa com renda variável, mas sempre quando a gente vai investir em fazer algum tipo de investimento, seja na bolsa ou fora da bolsa, a gente tem que pensar que existe um custo de oportunidade, né? Então, quando a taxa de juros está 2,25%, o meu custo de oportunidade pode ser a taxa Selic a R$2, a 2,25%, que vai dar mais ou menos isso, né? O que eu iria receber. Então, o que eu tenho que ver? Eu preciso investir em alguma coisa que me pague mais do que o Tesouro está me pagando, né? Do que o título da Selic lá está me pagando. Claro que quando a taxa de juros era mais alta, as alternativas fora da renda fixa elas se tornam menos atrativas, né? Porque eu não vou me arriscar para ganhar 20% se a renda fixa está pagando 15, 16, 17, pelo menos no primeiro momento não faz tanto sentido. E aquele investidor que é focado no pagamento de dividendos, qual deveria ser pelo menos a preocupação dele? Não se a ação está subindo ou caindo, mas sim no momento que ele faz o investimento, qual a probabilidade dele ter um retorno bom com aquele investimento que ele está fazendo, né? E a variável que é mais previsível, nós temos duas variáveis na bolsa, né? A valorização das ações e o pagamento de proventos. E a variável que é mais previsível é o pagamento de proventos. É muito mais fácil fazer uma projeção de lucratividade da empresa do que saber quando que as ações vão subir, quando que as ações vão cair, porque isso depende totalmente do mercado, né? Tanto que qualquer empresa aí faz, né, sua projeção de receita, sua projeção de endividamento, sua projeção de lucro. Isso aí é uma coisa bastante comum, tá? Hoje o yield de Itaúsa 4 está na casa de 8,5%, né? Lembrando que isso aí são os últimos 12 meses. Como agora a gente tem, além da crise, uma restrição do Conselho Monetário Nacional restringindo, né, os bancos a pagar no máximo 25% dos lucros líquidos, não pode ter recompra de ações, não pode aumentar também a remuneração dos administradores. Esse ano a gente vai ter um pagamento menor e no ano que vem também. Isso se essa restrição não for para o ano que vem. Ainda assim, o pessoal projeta para o ano que vem um pagamento na casa aí de 6 a 6,5% de yield em relação ao preço atual da Itaúsa, né? Hoje Itaúsa 4 aí custando na casa dos R$10,36 e Itaúsa 3 custando 11,40. Então eu fiz nessa planilha aqui, peguei o valor nominal de Itaúsa 4 lá em 2016, estava R$6,81, e para cada, vamos supor que eu comprei 1.000 ações, ou vocês compraram 1.000 ações, eu teria investido R$6.810. Aqui tem o valor unitário, né, que foi pago por ação. Esse valor aqui já é líquido, o juros sobre capital próprio já é líquido, dividendos não tem imposto de renda, então o valor líquido de R e todos os pagamentos feitos de 2016 para cá. A quantidade de ações, pessoal, ela alterou duas vezes aqui, por quê? Porque Itaúsa fez duas bonificações. A bonificação na prática ela funciona que nem um desdobramento.
ao invés de eu ter uma ação custando 100, eu passo a ter duas ações custando R$ 50, por exemplo. Né? O preço é ajustado, né? A quantidade também, mas o valor que eu investi ele continua o mesmo. Né? O valor que eu investi ele continua R$ 6.810. Claro que ele vai flutuar, mas eu digo, o nosso investimento ele continua o mesmo, porque eu quero saber o quanto que eu recebi em cima do investimento que eu fiz. Né? E no caso aqui tem o pagamento, tem por pagamento. Lá em 2016 eu tinha 1.000 ações, recebi 75,50. Aí depois se altera a quantidade para 1.100, né, com desdobramento de 10%, e depois para 1.210 com mais um desdobramento de 10%. E vale ressaltar aqui que foi bastante interessante, porque tanto quando o Itaú fez a bonificação, que acaba atingindo o Itaúsa, né, eles mantiveram o pagamento de dividendos. Então, apesar das ações, da gente ter recebido mais ações, o pagamento de dividendos continuou o mesmo, ou seja, o nosso yield em cima do nosso do valor que a gente pagou, ele aumenta. E isso vai fazendo com que o yield em cima do valor que a gente investiu, ele vá aumentando de forma considerável ao longo do tempo, e claro, considerando que a empresa vai cada vez lucrar mais, né, e que o que ela pague, né, o que é o payout, vai aumentando ao longo do tempo também, né? Ou que pelo menos se o payout for estável, a empresa vai aumentando o lucro que ela tem ao longo dos anos. E por que eu coloquei o yield por pagamento aqui? Esse yield é considerando o quanto a gente recebeu em relação ao total que a gente investiu. Então, o nosso primeiro recebimento aqui foi de R$ 75,50. O yield em cima dos 6.810 foi de 1,10%. Por que eu coloquei isso? Porque muita gente reclama, né? Ah, não, mas é muito pouco, eu recebi só 0,20, eu recebi só 0,50, eu recebi só 0,40. Mas percebam que ao longo do tempo isso aqui vai virando uma bola de neve, porque cada vez a empresa tende a ir lucrando mais. No caso aqui em 2018, já tinha pagamento com yield de 2%, de 3%. Em 2019, pagamento de 8%, 4%. Em agosto de 2019, um pagamento de 6%. Eu tive retorno sobre o meu investimento num pagamento de 6%. E se a gente somar de 2016 para cá, nós recebemos ali R$ 3.171 para cada 1.000 ações. Ou seja, em cima dos 6.810, que foi o valor que eu investi, eu tive um retorno de 46,57%. Isso é muita coisa, pessoal. É muita coisa. Para vocês terem uma ideia, o CDI ele rendeu 43,63%, que daria parecido ali com o que pagou o Tesouro Selic, 43,63%. Então eu tive, né, o mesmo retorno, até um pouco acima da renda fixa, só com o pagamento de dividendos, considerando um prazo que para a renda variável é um prazo curto, tá, pessoal? 4 anos e meio seria para quem pensa no longo prazo, seria um médio prazo aí de bolsa de valores, tá? Numa ação que não foi a melhor pagadora e também não teve a melhor valorização aí da bolsa de 2016 para cá. Já quando a gente pega em termos de valorização, aqui nós temos Itaúsa 3 e Itaúsa 4. Itaúsa 4 subiu 170%, Itaúsa 3 183%, tá? Eu vou deixar inclusive um vídeo que eu fiz aqui falando a respeito do que era melhor comprar Itaúsa 3 ou 4 para pagamento de dividendos. Normalmente vale a pena comprar aquela que está custando mais barata. A gente pode ver que se alteram as posições, às vezes Itaúsa 4 está custando mais, às vezes Itaúsa 3 está custando mais, e hoje Itaúsa 4 custando 10,36, Itaúsa 3 custando 11,40. Para quem é mais focado em yield, vale mais a pena comprar a 4 do que a 3, lembrando que elas têm os mesmos direitos, tá, pessoal? E só como curiosidade, o que nós temos aqui? Nós temos o payout, né? E o payout é o quanto a empresa distribui em relação ao que ela tem de lucro. E a gente percebe uma tendência ao longo do tempo aí de Itaúsa, né? E principalmente nos últimos 5 anos para cá, mudou o perfil de Itaú, mudou o perfil de Itaúsa para remunerar. Hoje eles são muito mais preocupados em remuneração do que necessariamente com o crescimento da companhia. Porque é o que o Daniel sempre comenta, e por isso que ele fala que é a rainha dos dividendos. A empresa dificilmente ela vai ter o crescimento que ela teve nos últimos 15, 20 anos, o que ela vai ter nos próximos 15, 20. Mas ela deve ter um crescimento que sustente esse pagamento de dividendos gordo. E aqui nós temos o yield, né? Que aí ele relaciona o quanto, o yield dos últimos 12 meses sempre, né? Que é o quanto que a gente recebeu nos últimos 12 meses em relação ao preço atual da ação. Então hoje o yield está alto, né? Por quê? Porque está considerando os últimos 12 meses. O preço da ação caiu e nós tivemos um pagamento gordo. Então o yield ele aumentou.
para os próximos 12 meses, como eu falei, aí o yield deve cair, né? Deve ficar na casa dos 6 a 6,5%. Então, às vezes, o yield cai porque o preço da ação sobe demais, né? Isso aconteceu aqui de 2007 para 2008, por exemplo, tá? Ou então, quando a empresa tem menos lucro, né? Isso aí o yield pode diminuir também. E aqui, pessoal, nós temos a taxa Selic, né? Que é o nosso custo de oportunidade. Lá em 2016, o nosso custo de oportunidade era 14,25% e hoje ele está em 2,25%. E lá em 2002 ele era de 26,5%. Então, apesar de algumas voltas, a gente percebe aí que nos últimos 18 anos a tendência da taxa Selic é de baixa. E mesmo que a gente vá agora para 2%, ou no ano que vem vá para 3%, quando a gente olha pelo menos aí nos próximos 12, 24, quem sabe 36 meses, a expectativa é sim, né, da taxa de juros continuar baixa. Então muita gente vai fazer esse pensamento que eu mostrei aqui, que é de correlacionar o quanto que eu vou receber, o quanto que eu recebi em relação ao nosso custo de oportunidade, né, pessoal? Porque com a 2,25% de a renda fixa pagando, aí que seria a nossa aplicação mais conservadora ao ano, as pessoas vão buscar alternativas e necessariamente, né, a bolsa vai ser uma dessas alternativas, e principalmente para quem tem um perfil mais conservador dentro da bolsa, essas empresas, como o caso de Itaúsa, que são empresas boas pagadoras de dividendos, tá certo, pessoal? Eu vou deixar para vocês aqui, para quem quiser conhecer mais os nossos produtos de recomendações. Nós temos o Top Fundos, que são recomendações de fundos de investimento, incluindo fundos imobiliários. O Invista em Ações são recomendações de ações por longo prazo. O Carteiras Capitalizo, que são as recomendações do Invista em Ações do Top Fundos, e tem as recomendações de renda fixa também. O Full Trader, que é o nosso produto de recomendações de médio e curto prazo. E o Completo, que são todos os nossos produtos com desconto bem bacana. Vou deixar a parte aqui dos conteúdos grátis também, né? E vocês podem dar uma olhada aqui na parte dos relatórios grátis. Inclusive, tem um relatório... Não, o relatório de Itaúsa o pessoal não atualizou, mas para quem quiser pegar um relatório recente, aqui tem um de VEG, de análise fundamentalista. Vou deixar também todos os nossos contatos aí para quem quiser bater um papo com a gente. Um abraço a todos e até mais.